Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 7 ao 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com a palavra de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus, nós te damos graças. Estamos reunidos neste momento na presença do Espírito que dá vida a todas as coisas. Concede-nos a graça da percepção espiritual, para que possamos esperar sempre no Senhor, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Que o nosso amor possa crescer de uns para com os outros e possamos servir uns aos outros segundo o seu Espírito. Amém. Acima de tudo, diz o versículo 8, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Na realidade, o amor ele destrói o pecado, pois que quem ama conhece a Deus. Nesse amor manifesto, nós recebemos uns aos outros. Diz o versículo 9 que nós devemos ser hospitaleiros. Devemos receber bem as pessoas que vêm em nossas casas, sem murmuração, sem reclamação. Jamais podemos nos sentir incomodados com aqueles que nos procuram. Isto é um serviço. Devemos servir uns aos outros. Nós, naturalmente, gostamos de ser servidos. E quando necessitamos dos outros, gostamos de atenção e de ser bem recebidos. Mas, quando as pessoas nos procuram, ou precisam de nós e da nossa atenção, o que fazemos? Podemos cair na tentação de fugir dessas pessoas. Mas devemos perceber que o mandamento de Deus é amar o próximo. E na igreja, no reino de Deus, devemos amar uns aos outros. E acima de tudo, devemos amar intensamente, porque o amor é poderoso em nosso coração. E é neste sentimento que cada um de nós devemos dispensar, através de nossas atitudes, a multiforme graça de Deus. O versículo 10 revela que todos nós somos bons, sejamos como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, devemos levar uma vida de tal forma que sirvamos uns aos outros. Naturalmente, nós gostamos de dedicar somente a nós mesmos e aquilo que nós escolhemos, gostamos e as nossas prioridades. Quando percebemos a vontade de Deus e somos guiados pelo Espírito e não pela carne, nós dispensamos aos outros aquilo que nós recebemos. Recebemos a graça. É uma graça multiforme, isto é manifestada de muitas maneiras. A graça de Deus é manifestada na paciência que temos uns com os outros. A graça de Deus é manifestada no perdão e no suportar uns aos outros. Há muitas maneiras de manifestar a graça em nossa vida. E nós precisamos de aprender na vida espiritual a ser criteriosos e sóbrios. O versículo 7 diz que devemos ser criteriosos e sóbrios.
fala sobre o fim de todas as coisas. Bem, se todas as coisas já estão no fim, ainda não podemos saber, mas pelo menos para nós, pode não demorar muito o fim das coisas do mundo, porque em breve nós os deixamos. É melhor nós sermos criteriosos agora. Criteriosos a respeito de quê? A respeito da maneira que nós agimos. Nós devemos ser muito rigorosos conosco. Devemos ser largos com os outros. Devemos nos medir com uma medida estreita e medir os outros com uma medida larga. Não devemos deixar passar os nossos erros, mas devemos perdoar e suportar o erro dos outros. Pois Jesus disse que, com o critério que nós medimos os outros, nós seremos medidos. Portanto, não devemos ser rigorosos com os outros e deixar os nossos erros passar. Devemos ser sóbrios. Ser sóbrio significa que não devemos ser tomados por nenhuma coisa do mundo, nenhuma palavra, nenhuma situação, nenhum sistema, nada que possa tirar o nosso coração ou encher o nosso coração com o que não é o Espírito Santo. Portanto, Deus nos deu graça. E se nós falarmos, diz o versículo 11, devemos falar de acordo com a palavra de Deus. Não devemos ter a nossa própria opinião ou palavra. Não devemos ser conselheiros segundo a carne. Devemos falar segundo a palavra de Deus e servir na força que Deus nos supre. Quanto mais servimos, mais força Deus nos dá. E em tudo isto, Deus é glorificado por meio de Jesus Cristo, pois nós carregamos o nome de cristãos, invocamos sobre nós o nome de Jesus Cristo. E quanto mais santo nós formos e estivermos sob o domínio de Deus, mais nós daremos testemunho de que a fé tem poder para mudar o nosso procedimento. Portanto, é por isso que termina o versículo dizendo que a Jesus Cristo pertence a glória e o domínio. Toda a luta espiritual é por domínio. E nós mesmos queremos dominar a nossa vida, dominar nossa palavra e fazer as coisas segundo o nosso conceito e opinião. Mas devemos levar tudo ao domínio de Deus. Este é seu reino, é o seu poder e é a sua glória. Que o Espírito Santo possa nos dominar e estejamos no seu domínio. E com ele também nós possamos dominar a nós mesmos. Dominar a nossa língua, dominar os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que estejamos com sobriedade e possamos viver uma vida espiritual criteriosa, isto é, que não recebe qualquer palavra, que não come qualquer comida, mas que no seu coração, no nosso coração, só entre a palavra que vem de Deus. Pois viveremos da palavra que sai da boca de Deus. Amém.